Em 1945, um arquiteto chamado Hassan Fatih ficou em pé em uma vila fora de Luxor, no Egito. Assistiu a família se mudando para uma casa que ele construiu com terra sob seus pés. Fora, a temperatura em agosto atingiu 105 graus Fahrenheit. Há exatamente 68 graus confortáveis dentro, sem qualquer eletricidade e nenhum sistema mecânico instalado. Nos próximos 40 anos, Fatih tentou contar ao mundo sobre sua descoberta. A indústria mundial da construção levou os mesmos 40 anos para garantir que ninguém ouviu. Esta é uma casa que nunca se quente, e a razão pela qual você pode nunca ouviu falar não tem nada a ver com que ele funciona ou não. Essa tecnologia é chamada de terra arrastada. Na maioria das partes dos Estados Unidos, você precisa de um advogado e um engenheiro para experimentar. O motivo não tem nada a ver com segurança. Então, o que exatamente é a terra arrastada? Como a terra compacta se torna uma parede com melhor desempenho do que o concreto? Começa-se utilizando o subsolo mineral bruto localizado sob sua propriedade, ignorando o solo superficial. É ideal testar o conteúdo de argila entre 15% e 30%. Misture-a com cascalho e uma pequena quantidade de areia, amorte-a até o nível de umidade da esponja secada, depois despeje-a em um molde temporário como concreto despejado e então compacte em camadas. Cada um é cerca de 4 polegadas antes da compressão, e cada um é comprimido para cerca de 2,5. O formulário sair, a parede permanece firme. Não há tempo de curação, nenhum forno, nenhum processo químico. A compressão cria um vínculo. A parede terrestre acabada é entre 18 e 30 polegadas de espessura e tem uma força compressiva de até 1.000 libras por polegada quadrada, mais forte do que os blocos de concreto residencial padrão. O custo de materiais usando o solo escavado no local custa cerca de $4 por pé quadrado. Antes da instalação, paredes tradicionais de estrutura de madeira custaram entre os 20 US e os 35 US por pé quadrado. Uma parede é de 6 a 8 vezes mais barata que todos os regulamentos de construção nos Estados Unidos. A parte mais antiga da Grande Muralha da China é a terra arrastada. Eles estão permanecendo há 2.000 anos. Palácio de Alhambra, em Granada, Terra Armada. Uma torre de observação de 19 metros de altura no Marrocos não foi construída por um engenheiro e tem permanecido há séculos. Essas não são curiosidade, eles são testes de carga que executam em tempo real. Se paredes construídas sem engenharia estiverem persistentes há 2.000 anos, qual impacto eles terão na temperatura do ar dentro? Ele a absorve e a liberta quando atrasou, transformando-a muro em um sistema climático. A massa térmica da parede de terra arrastada de 24 polegadas é de cerca de 50 libras por pé quadrado. Essa massa absorve o calor do sol tão lenta que a onda de temperatura que ela leva de 10 a 14 horas para chegar à superfície interna. Em um clima quente, o pico de calor do dia não chegou à sala até meia-noite, quando o ar ao ar externo já esfriou. As paredes liberam calor até a noite e são reiniciadas antes do amanhecer. Na manhã, o processo se revertia. O ar noturno fresco recarga a massa externa do fora. Quando o calor atingiu o pico novamente à tarde, a superfície da parede interna ainda liberava o frescor absorvido atrás 12 horas. A casa permanece automaticamente frente à temperatura externa em ambas as direções, sem controle, sem energia e sem conta mensal durante toda a vida do edifício. Em 2024, as famílias americanas gastaram uma média de 2.500 em refrigeração apenas. Em condições climáticas similares, famílias que adotam construções de terra conseguem economizar consideravelmente ao longo dos anos, especialmente quando a estrutura se mantém intacta. A Universidade de Bath, no Reino Unido, monitorou a estrutura de uma terra atingida por 9 anos, incluindo o inverno quando a temperatura caiu para 14 graus Fahrenheit. Ao longo do período, uma temperatura média de 68 graus foi mantida dentro sem aquecimento mecânico. Através dos dados de 9 anos divulgados pelo Conselho de Edifícios Verdes do Reino Unido. Nunca foi citado no processo de atualização do Código de Edifício do SEAL. 9 anos de desempenho de monitoramento foi anunciado, revisão de pares ignorado. Quem decidiu o que ler o Código de Edifício e o que eles construem em seu modelo de negócios em torno? Adobe foi confiscado e enterrado pela legislação. A terra arrastada é enterrada de modos variados e mais completos em alguns pontos. Ninguém precisa criar leis contra isso. Ninguém precisa propor mudanças ao código ou comitê de lobby.
O que é necessário é que as escolas de arquitetura as excluem do currículo. É isso que aconteceu. O Instituto Americano de Arquitetos é uma instituição que acredita escolas de arquitetura e estabelece padrões profissionais em todo o país. Foi até 2019 que incluiu a terra arrastada em seu currículo principal. Todos os arquitetos licenciados antes daquele ano, nenhum dos aproximadamente 115 mil arquitetos licenciados atualmente praticando nos Estados Unidos foi informado de existência do sistema de paredes de carga mais barato da história quando se formaram. Eles receberam amplo treinamento em aço, concreto e madeira de engenharia. Empresas de aço, concreto e madeira financiam programas educacionais para manter licenças de arquitetos. Essa não é uma conspiração. Foi um curso. Esse efeito é autocontínuo e nenhuma lei pode ser replicada. Se nenhum arquiteto conhece sobre a terra arrastada, nenhum arquiteto a designará-la. Se não o arquiteto o designou, nenhum contratante aprenderia a construí-lo. Se nenhum contratante a construir, nenhum departamento de construção processará o pedido. Se não houver o departamento de construção para processar o pedido, não houver a formulação de lei de casos, não houver treinamento de inspetores e não houver produtos de... O silêncio é autossuficiente e não precisa de ninguém proteger-se. O conhecimento não será suprimido. Isso nunca foi difundido. Pense no que isso significa na prática. Hoje, em algum lugar em seu condado, há um departamento de construção com a autoridade de aprovar estruturas de terra ramada sob o caminho de materiais alternativos. O examinador sentado em sua mesa possui um diploma reconhecido em uma escola de arquitetura ou engenharia. Em quase todos os casos, a terra arrastada não está nos livros didáticos. Os materiais que aquecam e esfriam humanos há 2000 não estão em seu quadro de referência. Você não lutará com um burocrata que sabe o que é a terra Ramed e decide impedi-la. Você explicará do zero para alguém que nunca realmente o conheceu. Esta é uma parede mais difícil de subir do que qualquer regulamento. Se o silêncio for tão completo, o que eventualmente quebrou o silêncio? Em 2002, a Austrália incorporou a terra arrastada em seus padrões nacionais de construção. Nova Zelândia seguiu de perto. A Alemanha estabeleceu padrões para construções comerciais de terra ramada para desenvolvimento de edifícios. Nesses países, isso não é uma alternativa, mas um material com um caminho de código, uma estrutura de comércio e seguro de concessionários. Nos Estados Unidos, caso possua terras, forneça trabalho e habite estruturas prontas, a aprovação de materiais alternativos muitas vezes não se aplica a você. Se você mesmo ergueu, o código é estruturado para evitar paredes que antes eram legais no seu próprio terreno. David Easton vem construindo estruturas de terra ramada na Califórnia desde 1973. Mais de 200 projetos e edifícios comerciais estão em um dos estados mais dinâmicos do país. Suas paredes foram testadas e ocupadas por muitos grandes terremotos. Nenhum fracassou. A Califórnia é o estado mais provável que destruir seus edifícios. Não havia nenhuma das paredes de terra que ele atingiu rachaduras ou mudadas. 200 estruturas. 50 anos. Zero falha. No pior dia de verão californiano, como alguém ali se sentiria em seu interior? Esta é a segunda semana de agosto no Vale Central da Califórnia. Lá fora, o termômetro marcava 107 graus Fahrenheit. Você caminha para a frente da casa. Quando você entrar, o ar não sente apenas mais fresco, mas também mais pesado e denso. A sensação do ar em uma igreja pedra ou uma portação é suprimida pela massa ao redor. Sua pele o nota mais cedo do que seu cérebro. O interior está em 71 graus, você entrou do número 107. A parede é de 2 metros de espessura. Move com as mãos ao longo da superfície. Ele tem textura e um pouco áspera. As faixas comprimidas percorrem horizontalmente pelo rosto, cada uma marca uma camada derramada e compactada antes da próxima camada. Pressione a palma plana sobre isso. Cool. Há meses, absorve o ar noturno profundo, o armazenamento fresco das coisas. Não há termostato. Não há unidades fora. Não há ventilação no teto. Há uma casa construída com o chão onde ele ficou, mantém 71 graus em comparação com 107 graus. Não há nada exceto qualidade física e tempo.
Com 107 graus externamente e 71,36 graus internos separados, ele não consome eletricidade, não tem custos extras e nenhum sistema será danificado ou sofrerá desgaste. Em 2019, ocorreu algo notável com o Instituto Americano de Arquitetos, que finalmente incorporou a terra arramada ao seu rigoroso programa de certificação. Os cursos de educação contínua devem ser completos em 48 horas. Espera que a lista de espera é formada. O número de arquitetos que se inscreveram há 20 ou 30 anos surpreenderam os organizadores. A demanda sempre existiu. O conhecimento simplesmente não é permitido a chegar a eles. O tubo seguinte ainda é pequeno, mas está se movendo. As empresas Rammed Earth, na Califórnia, Arizona e Nova México, agora estão recebendo perguntas de arquitetos. Em vez de esperar que os proprietários e os construtores os encontram, projeto comercial está sendo designado. Um edifício escolar em Tucson, um centro comunitário em Santa Fé, um projeto de desenvolvimento multipropósito no condado de Marin, onde os desenvolvedores realizaram dados e descobriram que o sistema de paredes de terra carrado eliminou todo o orçamento de resfriamento mecânico da vida útil do edifício, apesar do alto custo de mão de obra durante a construção. O custo inicial é relativamente alto e o custo de vida é menos da metade. Hassan Fath provou esse cálculo no Egito em 1945. David Easton está provando na Califórnia há 50 anos. A Universidade Bath provou isso por meio de 9 anos de dados de monitoramento na Inglaterra. O cálculo não mudou. O que está mudando lentamente é quantas pessoas em posições importantes são ensinadas a que esse cálculo existe. Hassan Fath morreu em 1989. As 130 casas que ele construiu em Upper Egito ainda permanecem firmes. A maioria das casas tradicionais de concreto construídas ao lado deles foram demolidas. Seus livros foram traduzidos em 15 línguas. Nunca foi citado no Código de Construção dos Illicinium. Ele tem tudo certo. Este material é eficaz. A física não mudou. A única diferença entre uma família e uma casa de resfriamento gratuito é a diferença entre o que o aula é ensinado e o que o chão sempre foi conhecido. Essa lacuna está diminuindo. Um arquiteto, um por um permitido estrutura, um construtor proprietário que descobriu isenção e começou a escavar. Se você estiver pronto para ser um deles, o conhecimento está aqui. Em seguida, na guia de construção, há uma técnica de construção que usa a própria terra como um regulador de temperatura e exige quase nenhum custo de construção. Desde 1978, ele foi legalmente aprovado nas regulamentações residenciais do ZIL e desapareceu quase completamente do estoque de habitação do ZIL. Vamos mostrar por que ele desapareceu e o que precisa para retornar. Inscreve-se e toque o sino. Você não queria perder isso.